Fala pessoal, sou o professor Rafael Barreto e hoje nós vamos para um corte na aula. Rafael, como assim um corte na aula? Nós vamos explicar uma parte específica dessa aula que está lá no canal Quadro Livre. E hoje nós vamos falar sobre paisagem. Você já deve ter visto essa aula, mas se você não entendeu direitinho esse conceito, vamos aqui. Bem, paisagem, pessoal, é o espaço percebido. Então podemos dizer que a paisagem é tudo aquilo que está dentro de um determinado campo de visão. Por quê? Porque é aquilo que é percebido pelo ser humano. Eu posso ver a paisagem de uma maneira e você pode ver essa paisagem de outra maneira. Então, neste momento aqui, a gente pode dizer que a paisagem é um espaço percebido. Nós utilizamos os nossos sentidos para poder descrever uma paisagem, para poder contemplar uma paisagem. E essa paisagem, ela pode ser classificada de duas maneiras. Pode ser classificada como natural ou como paisagem antrópica. Rafael, como assim paisagem natural ou paisagem antrópica? A paisagem natural é aquela paisagem que não possui interferência, que não houve modificação pela ação humana. Então nós temos uma paisagem onde vão predominar elementos da natureza, elementos naturais. Ao mesmo tempo, nós vamos ter paisagens antrópicas. Rafael, o que são paisagens antrópicas? As paisagens antrópicas, pessoal, vai ser aquela paisagem que o homem já modificou. As cidades, por exemplo, antes de serem cidades, eram áreas naturais. O homem ele veio, construiu uma casa, construiu uma rua, construiu um quarteirão e foi crescendo, 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 até chegar à paisagem que nós temos hoje dentro das cidades. É uma paisagem hoje antrópica, mas toda paisagem antrópica um dia foi paisagem natural. Tudo bem? Sem a ação do homem. E uma coisa muito importante é dizer que as paisagens elas são mutáveis. Rafael, o que é uma paisagem mutável? Uma paisagem mutável, pessoal, é aquela paisagem que muda com o passar do tempo. Aquela paisagem que pode ir mudando pela ação do ser humano, pela ação de fenômenos naturais. Então, com o passar do tempo, ela vai se modificando. Aquele lugar que você ia quando criança, se você for hoje, provavelmente não é mais do mesmo jeito. Ele foi modificado, às vezes construíram coisas novas, ou então ocorreu algum fenômeno climático que modificou, que destruiu, ou que modificou completamente aquele espaço. Então ela é mutável, ela sofre transformações, seja de origem humana, antrópica, ou seja de origem natural, mas ela vai mudar com o passar do tempo. Belezinha? A partir disso, a gente também pode falar do conceito de rugosidade. Todas as paisagens podem apresentar rugosidades. Normalmente, a rugosidade é encontrada nas paisagens geográficas. Normalmente não. Ela é encontrada nas paisagens, antrópicas. Por que isso, professor? Muito simples. Rugosidades, meus queridos, vai ser uma marca temporal na paisagem. O que isso significa? Eu vou te dar um exemplo bem legal para a gente entender. Imagina que eu estou em uma cidade super moderna, tipo assim, uma cidade com muitos prédios, ruas, viadutos, tudo muito do tempo de hoje. E aí você percebe ali perto um chafariz que foi construído, sei lá, no século XVIII. Aquele chafariz, ele é uma rugosidade naquela paisagem. Por que ele é uma rugosidade? Ele é uma rugosidade porque ele é uma marca do tempo. Ele não condiz com a paisagem, com os elementos que estão ao redor. Ele é de um tempo diferente. Então, a paisagem, ela tem essa condição de possuir, ela pode possuir rugosidades. Tranquilinho, pessoal? Então, paisagem é um espaço percebido, pode ser classificada como natural ou antrópica, sofre transformações, seja de ordem humana ou natural, com o passar do tempo, e as paisagens antrópicas podem apresentar rugosidades, que são marcas temporais na paisagem. Gostaram? Tranquilo? Até a próxima!